Os irmãos aqui nessa manhã, sábado, para um propósito, né, irmãos? Estamos aqui para um propósito e vamos fazer aquilo que Deus, né, nos destinou a fazer. Agradeço pelas falas do pastor Adriano, né, reportado a mim, mas agradeço mais ainda aos irmãos que estão presentes nesta manhã para nós partilharmos a palavra de Deus. Antes de ler a Bíblia, eu sou o escritor desse livro, Você Não É Igreja, para os desigrejados, né? Aqueles que dizem, não precisa ir à igreja, você é igreja. E essa temática foi uma tese de doutorado no ano 2019, que eu me pus a escrever sobre essa verdade que o escritor de Hebreus escreveu: não deixando de congregar, mas estando juntos, admoestando os outros, né? Então, por conta dos desigrejados, que em 2019, 2020, ainda mais com a pandemia, surgiu que não precisa se ir da igreja, eu resolvi então lançar o livro Você Não É Igreja, dentro de uma perspectiva sobre naturezas, marcas, governos e missão da verdadeira igreja. Hoje, matéria no centro-oeste de Goiânia, região do centro-oeste, lá na Faculdade de Cordon Filho, não tem o livro para vender aos irmãos. Eu só trouxe para, se alguém se interessar, a editora Cruz, pastor Reginaldo Cruz, grande escatologista do centro de Goiás, e esse livro virou a revista Escola Bíblica Dominical do pastor, todos conhecem, né? Nosso saudoso e grande amigo também, hoje ainda pregando, Gilmar Santos, da Igreja Cristo para Todos. Ele se pôs então a fazer um semestre só de escola bíblica com o livro, isso tudo para a honra e glória do Senhor. Quanto você ganhou por isso, pastor? Nada. Eu ganhei 10 dessa. Mas por que você não pegou os direitos autorais? Porque não, irmãos, porque o Deus que me trouxe até aqui, você vai me conduzir até onde eu preciso. Não é o dinheiro dessas coisas que vai fazer ir além, não é? E o livro é a mesma coisa. Quanto você ganhou? Eu vendi acho que 250 livros desse no lançamento e alguns aleatoriamente. Também porque, interessante, quem tem o desejo de buscar entendimento, não sei quantos que a editora vendeu e quanto vai estar vendendo por conta de ser uma matéria de faculdade agora. Ela é a eclesiologia da Faculdade de Cordon Filho. Mas, importante é que o reino de Deus que nós estamos fazendo aqui, ele vai crescendo, significando, cada pastor na sua comunidade, na sua igreja, pregando a palavra, como já foi dito aqui hoje, acreditando naquilo que se prega e vivendo de fato o Evangelho. E sempre unindo as forças. Igreja é isso. Isso aqui é igreja. Quando eu sair porta fora e não falar de Jesus, eu não sou igreja. Seria apenas um templo do Espírito Santo. Então, quando esses templos que estão espalhados se juntam, aí é a igreja, corpo de Cristo, ligado ao corpo. Uma temática boa desse livro, quem pregou foi pastor, me foge a memória, Elias Torralbo, falando que ninguém fora do corpo pertence, não é, a Cristo. Então, nós temos que estar ligado nele. Aí o pensamento é: corte um dedo e joga ele, diga aí, você vive sozinho, não precisa do corpo. Assim somos nós, pastores, ministros, irmãos e igreja, precisamos uns dos outros. Volto para Hebreus 10, 25. Quem veio aqui nesta manhã para ser edificado? Quem veio para ser edificado, diga amém. Amém. Glória a Deus. O livro de Jeremias, conhecido por todos que estão presentes, e como hoje é um dia com pastores, obreiros, homens e mulheres que Deus chamou para um tempo determinado, né? Eu já tive muitas vontades de desistir, irmãos, muitas. E todas as vezes que eu tinha vontade de desistir da minha chamada, do ministério, eu já leciono teologia há 25 anos, estudando desde 98, nascido na igreja, pai era pastor quando eu tinha 10 anos, e assim até hoje, vivenciando o Evangelho. E já teve dias que eu pensei: há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. Há momentos que na vida, quem não pensa, quem nunca pensou, eu vou largar a mão disso, eu vou parar com isso. Por que eu estou nessa, né? Nem sei por que eu cheguei até aqui. Aí vem aquela frase: e clamamos o nome de Jesus. Foi clamando o nome de Jesus que eu consegui me suportar.
2014 passei uma das piores fases da minha vida, e eu clamando a Deus, e eu me lembro que naquele período só vinha aquele desejo no meu coração, um louvor conhecido também, né? Que a gente fala sobre Deus, meu Deus, tudo está tão difícil. Era tão difícil suportar aquela pressão ministerial envolvendo família, sociedade, que eu pensava, né? Aí a voz de Deus ecoava dentro de mim, né? Eu vou ficar em paz, porque eu ainda o louvarei. Então, ministros, obreiros, irmãos e irmãs, homens e mulheres de Deus, eu leciono para várias igrejas em Campos do Jordão, tenho vários pastores, e eu estou acostumado com vocês, eu estou acostumado com isso, eu sou desafiado a isso. Então eu sempre falo sobre isso. Nós não podemos parar, jamais. E o texto de Jeremias capítulo 1, versículo 5, ele é exatamente isso que eu quero falar nesta manhã. Não quero cansar vocês, eu quero ser sucinto nas minhas palavras. O texto diz assim: antes que te formasse. Vocês conhecem o texto, né? Porque eu gosto de pregar para ministros e pastores, porque são leitores da Bíblia, conhecedores da palavra de Deus. É difícil um público, pastor, quando você precisa, não é? Como o pastor Adriano já falou lá no começo, tem que arrancar pedra, arrancar toco, é mais difícil. Tanto que para isso Deus deu uns a pastores, outros a evangelistas, missionários, né? Para que possam fazer. E eu amo lecionar, eu sempre lecionei para pastores. Então esse texto você conhece. Antes que te formasse no ventre. Nós não estamos aqui por um acaso, né, irmãos? O Senhor nos convidou a fazer a sua vontade. Bem antes de nós aqui chegarmos, o Senhor já tinha projeto para nós. Nós estamos aqui para fazer conforme a vontade do Todo-Poderoso. O versículo continua dizendo assim, ó: antes que saísse da madre, te santifiquei. Coloque a mão no seu coração nesse momento. Ó Deus, o Senhor conhece o coração desses homens e mulheres a qual o Senhor chamou para o propósito. E eu vim aqui, ó Deus, tão somente para ser um canal de bênção na vida deles, Pai. Não vim aqui, Senhor, para, ó Deus, diminuí-los. Também não quero ser melhor do que ninguém, nem sou dependente de Ti. Por isso, Pai, me coloco diante de Ti, para que no abrir da minha boca, as palavras que saiam da minha boca sejam direcionadas aos corações que se fazem presente, em nome de Jesus. Aleluia. Se assente, queridos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Como diz a palavra de Deus, que muitos são chamados, mas existem os escolhidos, né? E poucos são os escolhidos. E nesta manhã eu quero falar sobre isso, os escolhidos para um propósito. Deus nos escolheu de uma certa forma que talvez nós não tenhamos a dimensão daquilo que Deus viu em nós. Nós não temos essa dimensão. Tanto é que a palavra de Deus diz: sabes tu como Deus opera? Nós não sabemos, somos chamados, depois o Senhor nos escolhe. Irmãos, ministério pastoral não é fruto de uma decisão humana. Eu não decidi ser pastor, eu nem queria, porque eu sofri a fase da igreja dos anos 80, 90, na infância, dos anos 90, 2000, não é? Eu nem queria. Então são situações que eu sempre digo, não é uma questão de decisão humana, é fruto de uma escolha divina. Deus escolheu cada um de nós que estamos aqui nesta manhã. Nós somos escolhidos. Vivemos dias em que muitos eles valorizam títulos, não é isso? Cargos, posições, mas Deus continua procurando homens e mulheres que entendam que o ministério é um chamado e não uma profissão. De profissão sou eu padeiro e confeiteiro, lecionei por 12 anos no grande hotel Senac, no ramo da culinária, da panificação, e você não tem noção do que eu faço. Quem me segue lá pode já procurar seguir aí, né? O Instagram Corre Pastor Oséias, o TikTok Oséias Run, onde eu tenho uma palavra profética, correndo e profetizando. Eu corro, paro, faço uns vídeos e mando para o meu TikTok, às vezes para conjugados. Mas eu tinha uma profissão como a tenho até hoje, né? Sempre ensinando. Então, veja bem, nós não somos uns profissionais. Quando Deus chamou Jeremias, Jeremias não estudava, vamos assim melhor dizer, não estava preocupado ou procurando ser um profeta. Tanto posso dizer também aqui, queridos, que Davi não estava
procurando ser rei, né? Davi não estava no campo procurando acesso ao palácio, não. E também diz a palavra que Amós não estudava para ser profeta, tampouco Pedro, como nós conhecemos, imaginava que precisaria, né? Ou seja, ou pisaria nos palácios. Então olha só, homens que o Senhor Deus chamou e Ele incumbiu-os de algo grande. Deus escolheu porque Deus tem ainda propósitos, e os propósitos de Deus, eles são infalíveis, são para sempre. Então nós temos que ter isso dentro de nós. Eu fui escolhido para um propósito, o Senhor me escolheu para um propósito. Você tem dimensão disso? Olha só, queridos, não é diferente comigo, com você. Conosco não é diferente. Quando eu olho para a minha trajetória, né, eu nasci em 77, vou beirando aí os 50 o ano que vem, e eu vejo da onde o Senhor me tirou. Eu gosto de falar sobre isso. As pessoas não têm noção, não é, irmãos? As pessoas não têm noção da nossa história, não sabem de onde viemos. Quando eu digo para as pessoas que eu sei apanhar café, bater feijão, plantar milho, colher arroz e fazer tantas coisas que um fazendeiro ou um apoiador, trabalhador da roça faz, as pessoas não acreditam, não duvido. É sério, é sério. Eu já trabalhei em muitas fazendas na colheita de café, ajudando mamãe com 11 anos, com 12 anos, com 13 anos, para que eu tivesse o que? Estrutura. Eu acho que isso foi mister para que eu tivesse história para contar. E da onde o Senhor me tirou, eu fico pensando, por que Deus fez isso? Olha só, né? Se eu olhasse para a minha história e eu vivesse ela hoje, seria como os meus amigos da infância, até hoje. Talvez correndo atrás de cavalo, de boi, no retiro, tirando leite, levando leite, conduzindo peão. Não sei o que eu estaria fazendo, mas o Senhor foi lá nos campos das Minas Gerais, nos cafezais, pegou aquele menino raquítico, trouxe para uma cidadezinha mais ou menos, que é Campo do Jordão e Gelada, e disse: aqui eu vou te preparar para coisas maiores, aqui eu vou te preparar para coisas grandes. E eu me lembro que assentado numa bateria de uma igreja, quando ajudando para fazer a obra, alguém olhou para mim e disse assim: aonde você não for, a sua voz vai chegar. Aonde você não pisar, as coisas a seu respeito vai chegar. E Deus já me levou em tantos lugares, de avião, de carro, correndo, andando, porque o Senhor cumpriu promessas. Ele tem muito que cumprir ainda. Por quê? Porque, como diz o texto, desde o ventre da sua mãe eu te escolhi, eu te chamei, eu te nomeei. Então você é escolhido e não é só chamado. Tem um chamado sobre a sua vida? Tem. Mas ainda mais Deus te escolheu. Pastores e pastoras, homens e mulheres de Deus, Deus nos escolheu para um propósito. Então lá onde você ministra, lá onde você prega, lá onde você evangeliza, Deus vai te usar como uma bomba nas mãos dele, um dunamis, uma dinamite, e vai trabalhar de maneira grande. Quem crê pode aplaudir o nome de Jesus. Trabalha com acidentes, e digo mais, Deus não chama ninguém por acaso. Nós não somos obras do acaso, se como ser humano, escute isso para você entender, já não somos obra do acaso, se como homens e mulheres, humanos normais, não somos obras do acaso, muito menos no ministério que Deus nos entregou, aquilo que Deus confiou a nós. Nós não somos obras do acaso. Então eu penso assim, que Deus é quem prepara, Deus é quem levanta, Deus é quem sustenta, Deus é quem ajuda, é Deus quem envia, é Ele que se encarrega de capacitar. Talvez você chega a um ponto da sua vida que você diz: eu não sei, eu não posso, quem sou eu, Senhor? Eu não sei fazer. É desses que Deus gosta, porque aí Deus prepara, Deus instrui, Deus ajuda, Deus auxilia, e a obra prossegue. Queridos, olhem para mim. Aos 21 anos eu fui chamado para dirigir um grupo de jovens. Eu lembro, pastor, não sei cantar nem para mim, como que eu vou cantar com o grupo todo, para instruí-los, para ajudar? Eu penso que quem está diante do departamento de louvor, de cantar, de adorar, precisa no mínimo saber cantar. Pastor, faz a obra porque Deus vai te capacitar, não é, irmãos? E o Senhor foi nos honrando, irmãos. A igreja pequenininha, uma igreja que tinha os seus 8 jovens, de repente, 3 meses, estávamos com 35 jovens fazendo o primeiro congresso
congresso da igreja. É Deus dizendo: não preciso que você saiba, preciso que você esteja disposto, e eu te capacito. Ele está capacitando pessoas aqui esta manhã. Olha bem para mim, o mesmo Deus que te chamou, Ele continua te sustentando. É Ele que te sustenta, é Ele que te ajuda. Pastores, vá em frente, siga o seu legado, aquilo que Deus confiou a vocês. Deus confiou algo grande para vocês, para nós precisamos seguir. Como que eu vou seguir, pastor? Paulo disse assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu sigo para o alvo, para o propósito, aquilo que está guardado em Deus para mim. É por isso que Paulo diz assim, acabei a carreira, e guardei a fé, e eu estou pronto para receber a coroa de vida e a coroa de vitória. Então você não veio aqui nesta manhã para passar meia hora, você veio aqui para ser edificado por esta palavra. E como ministro do Evangelho, eu quero declarar: você vai prosperar 100 vezes mais este ano ainda. Talvez você chegou aqui dizendo: eu estou quase a fechar as portas. Deus manda lhes dizer, como profeta: não faça isso, porque eu sustento o campo, eu sustento a obra, eu envio ceifeiros, mas também envio pessoas para auxiliar, e Ele vai te honrar. E no final desse ano você vai lembrar desse dia. Foi no dia 20 de junho de 2026 que o Senhor falou comigo, e eu acatei a palavra, e eu continuei, e hoje eu posso testificar das maravilhas do Senhor. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, sigo para o propósito. Primeiro ponto, eu quero discorrer sobre o pensamento do propósito. O propósito é maior do que a nossa capacidade. Aquilo que está guardado em Deus é maior do que eu sou capaz. É por isso que eu não estou pronto agora. Eu me lembro de Jesus Cristo falando com seus discípulos. Ele disse assim: olha, eu tenho muito que vos dizer, mas vocês não estão prontos ainda. Mas quando eu for, eu vou enviar, e Ele vos convencerá. Então o propósito é maior do que a nossa capacidade. Talvez você diga: não sei, não posso, não consigo, não tenho. Ei, mas é disso que Deus gosta. Como disse Jeremias, no capítulo 1, versículo 6: ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar. Oh, glória a Deus. Ele poderia dizer: Jeremias, eu sei, mas é por isso que eu te chamei. Jeremias estava olhando para as suas limitações, Jeremias olhava para a sua estatura, mas Deus estava olhando para o propósito. Talvez você não tenha condições, talvez você ache que não é ninguém, talvez você pense: a minha história nem era para eu estar aqui. É porque Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito para o seu ministério, Deus tem um propósito para a sua casa, para a sua família. Então não é o que você saiba, é o que Deus tem, e o que Deus tem é maior do que você imagina. Pode dar glória, pode fazer o alvo para o Senhor. Glória, fique à vontade. É sempre assim, queridos. Deus conhece o teu amanhã, Ele conhece o nosso amanhã. A Bíblia diz que Moisés, ele se viu com uma língua pesada. Você conhece a Bíblia, mas Deus estava vendo um libertador. Ele tem mais ainda. A Bíblia diz que Gideão se viu em meio a uma família pobre. No início, Gideão se achava o menor, um homem de sofrimento, sendo roubado e saqueado. Mas a Bíblia também vai dizer que Deus já o via como um guerreiro, que mais tarde ele se tornaria um conhecido Gideão e os seus 300. Então não é aquilo que você é, o que você tem, é o propósito de Deus. A Bíblia vai dizer que Pedro era meramente um pescador, sem muito saber, sem muitas condições, mas Jesus o viu como um grande pregador, que iria abalar a estrutura de Jerusalém, de Samaria, de Judeia e aos confins da terra. Então você pode não ser ninguém aos olhos dos outros, até aos seus próprios olhos, mas aos olhos do Pai, você é um potencial nas mãos de Deus. Um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo não se abala com nada. Ele é cheio, ele dá glória, ele passa pela prova, ele dá glória a Deus, ele sabe vencer. Eu vou vencer em nome de Jesus. Informações, mas muitas vezes, olhando aqui para esse contexto, o pastor ele olha para as suas fraquezas.
Nós olhamos para as nossas limitações, olhamos para as nossas fraquezas. E quando nós olhamos para as nossas fraquezas, enquanto você se perde nas suas fraquezas, Deus, Ele está olhando para um destino que Ele preparou. Deus preparou algo grande. Tenho algo preparado para nós, para vós, como diz o Senhor. Quando Deus chama alguém, irmãos, Ele não consulta a sua capacidade. Adriano, deixa eu ver o seu QI, o seu currículo. Deixa eu ver se você tem um PhD, porque tem que ter pelo menos um PhD. Se você tiver um PhD, Adriano, aí não. Deus não consulta a capacidade. Deus, Ele apenas derrama unção para cumprir um propósito. E sabe por que Deus faz isso? A unção vai suprir toda aquela capacidade que você não tem. Eu não sou capaz, mas a unção te faz capaz. Eu não sei, mas a unção te dá sabedoria. Eu não sei, mas a unção te conduz. Então Deus não chama ninguém pelo currículo. Ele derrama a unção e cumpre um propósito. Lembra de Davi? Então pode aplaudir o nome de Jesus. O propósito, ele passa pelo deserto. Aqui dói um pouco, não é? Nós não queremos passar pelos vales da sombra e da morte, mas eu aprendi a cantar assim: pelos vales eu peregrino vou andar. Eu não ando sozinho. Amém? Eu sei que Ele está comigo. Eu pregava quinta-feira agora na igreja falando sobre isso. Eu nunca tive medo de nada. Vamos fazer um paralelo sobre o que acontece em nosso Brasil. O que acontece em nosso Brasil às vezes é reflexo daquilo que não sabemos fazer no dia certo, no pleito, não é? Mas quando eu vejo o André Mendonça falando daquela forma, irmãos, eu vejo Deus é bom demais. Ele ainda tem o Daniel no palácio. Ele ainda tem o José no palácio. Ele ainda tem, você está entendendo? Ainda existe Sadraque, Mesaque e Abednego. Não me prostro, eu não vou me prostrar, porque o Deus que nós servimos, Ele nos livrará da fornalha, da cova de leões. Você não se prostre não, meu querido. Você não se prostre não, apenas diante do Todo-Poderoso, porque aquele que se aproxima de Deus, e Deus sendo misericordioso, Ele te toma pela mão e Ele manda dizer para pastores e pastoras aqui: eu lhes digo, eu sou contigo, eu sou o Senhor, o vosso Deus. Deus não me trouxe aqui para massagear ego, mas Deus me trouxe aqui para dizer: vai na sua força, ainda que você diga não sei, eu te ajudo e eu te esforço, diz o Senhor. Mas eu vejo o André Mendonça, todos os dias estou assistindo um pedacinho, ele diz: eu não tenho medo da morte. Que da hora, irmão, que coisa maravilhosa. Oh, glória. Tem alguém que está ao meu lado que tem medo quando eu falo umas verdades, mas eu falo: não pode me prender, pode me matar, mas a minha alma está conservada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando você tiver a oportunidade de mudar a situação do país, você mude lá no plebiscito, fazendo o que é certo, levando adiante a bandeira da família, a bandeira do Evangelho, a bandeira da pátria, para dizer que ninguém vai manchar a nossa família, a nossa casa, o nosso ministério, a igreja do Senhor, porque Deus levantou vocês e nós como capazes de inverter a situação, orando, incentivando e buscando o melhor para a nossa nação. Propósito passa pelo deserto. Agora olha a situação do país. Tudo que nós estamos observando aqui, capítulos 3, versículos de 1 a 10 de Êxodo, a Bíblia diz que Moisés passou 40 anos no deserto. Você já leu isso, eu sei, e você conhece as Escrituras. Tudo isso aqui parecia atraso. Tem hora que na vida parece atraso ministerial, não é? As contas de frequência da igreja vai caindo, e você fala: Deus, eu acho que eu estou perdendo, não é? A comunhão, não sei. Você procura de todo lado, irmãos. Procure de todo lado. Eu fiz um propósito de subir por 6 dias correndo até o monte, da minha casa ao monte. Daria aí de volta entre 25 a 35 quilômetros, depende do que eu fazia no percurso. E correr todos os dias pela manhã, para no último dia, que é o 7º, eu subir com a igreja. Porque eu senti essa necessidade, eu preciso orar.
mas só lá ir orar, eu quero fazer algo que a minha carne se desgasta mais. Então eu vou correndo e eu volto correndo. E eu fiz isso. Numa semana, 150 quilômetros correndo. Porque às vezes precisamos desafiar os céus. Quando você passa pelo deserto, aí você tem que entender que esse deserto não é um atraso. Parece, mas não é. Às vezes parece um esquecimento, parece até mesmo um fracasso. Acho que eu estou perdendo as forças do pastoreio, estou perdendo a condição, porque houve período que a igreja, não é, irmãos? Aí surge uma novidade na cidade, acho que aqui não faz isso, né? Aí todo mundo que nem água de rio, corre para lá. Não, irmãos, mas calma, pastores, porque a água de rio tem por costume de permaneça na sua posição, pregando a verdade, vivendo a verdade, defendendo Cristo, e aquilo que você acredita, como disse o pastor aqui, eu acredito no que eu prego, e eu prego e tenho experiências disso. Deus tem levantado pessoas que ainda permanecem. Tem Pedro, tem Tiago, tem João, Pedro, Tiago e João. Não vale que vamos seguir na obra, e o Senhor vai mostrar quem é quem no meio da multidão. Então fica tranquilo, não para não. Parece fracasso, mas Deus estava preparando o homem para a maior missão da sua vida. Talvez você está hoje sendo preparado para uma missão muito grande. Então aguenta firme. É assim diz o Senhor para Gideão: vai na tua força. Vai, que força? Estou malhando trigo no lagar, mas vai na tua força. Porque ele diz: varão valoroso, mulheres valorosas, continue, porque é você o responsável para levar multidões ao propósito de Deus. E aplaude o nome de Jesus. Aleluia. Olha, pastores, obreiros e obreiras do Senhor, existem desertos que não são, não é castigo, são treinamentos. Olha aqui, Deus te levou para um lugar de treinamento. Dói, é difícil, irmãos, é muito difícil. Eu me lembro da infância, estou quase terminando já, que papai considerava uma igrejinha no sul de Minas, na cidade de Itajubá, Minas Gerais. Alguns devem conhecer, no bairro da Avenida. Eu tinha mais ou menos uns 12 para 13 anos, e a igreja foi apedrejada numa madrugada. Por quê? Porque a mulher se converteu e o marido não gostou. A mulher se converteu, o marido não gostou, e ele insistia para não ir à igreja. Ela ia para a igreja, Deus foi mudando a vida dela, e ela continuou na igreja. E ele ficou com tanta revolta da igreja que ele apedrejou a igreja e morava na casa pastoral, que é os fundos da igreja. E a gente acordava assustado, minhas irmãs, os meus irmãos. Não sei se eu dou razão a eles, não sei. Até hoje eles não estão nem firmes na igreja. Os outros 4 irmãos, só eu estou na igreja, na presença de Deus. Por conta dessas perseguições que sofremos na infância, a igreja apedrejada todinha, todas as vidraças da igreja foram quebradas, a casa foi também apedrejada. A gente cresceu com aquele susto, né? Aquele medo, vamos dizer, um trauma, né, irmãos? Que eu acredito que se nós jogou na cruz, não tem mais por que buscar os traumas de novo, né? Só lembrança para mostrar que desertos não nos fazem parar. Não é porque eu fui perseguido na minha infância, na escola, né? Porque os bullying, que hoje é bullying, não existia naquela época, que era normal naquela época insultar um ao outro, né? Hoje é bullying. Me bulinaram na escola. Irmãos, eu sofri tantas coisas na escola, mas graças a Deus eu estou aqui para ensinar os meus pequenos, ensinar os meus mais velhos a fazer conforme a vontade do Senhor. O deserto não duram para sempre. Então, se o deserto se apresentou na minha vida, eu preciso continuar. Sabe por quê? Porque tem coisa grande vindo aí. Todas as vezes que eu, vocês, pastores, nós, pastores e pastoras, enfrentamos a adversidade, alguma coisa mais forte dizia dentro de nós: fica firme, porque eu vou te surpreender. Tem coisa grande chegando. Não é possível que eu estou passando nesse deserto e Deus não vai fazer nada. Não é possível. Você está lá orando, jejuando, está se acabando, está com sua cara em casa de grilo, como diz o ditado, não é? E Deus não vai fazer nada. Vai fazer. Aguenta só mais um pouquinho, porque o Senhor vai te surpreender. E é nesse meio do deserto que às vezes somos treinados e preparados como homens e mulheres honrados, porque tem batalhas que não são o final da nossa vida, mas na verdade são degraus para um novo nível. Quem quer chegar num novo nível com Deus, ele precisa enfrentar adversidades. Tem homens e mulheres
aqui, subindo de níveis. Deus está te levando para um nível maior. Quem crê na glória, Deus está te elevando. Não é uma posição ministerial, não, é na posição espiritual. Deus vai te usar lá, aonde você diz não é possível, vai. Deus vai te introduzir lá, e lá Deus vai te honrar, em nome de Jesus. Só quem crê pode dar glória ao Senhor. Oh, aleluia. Sabe o que Deus está dizendo? O deserto não anulou o meu propósito. Deserto não anula propósito. Não é porque eu estou passando uma prova que Deus não é comigo. Não, nunca foi bonança sinônimo de presença de Deus. Eu sou do contrário, irmãos. Quando Jesus foi subir para o nível, ele primeiro foi levado para onde? Para o deserto. Para quê? Para receber um presente, uma nova unção, uma água do rio ou um azeite da terra santa. Não, para ser tentado pelo diabo, nada mais, nada menos do que o diabo. E quem levou? O próprio Espírito de Deus. Para quê? Para subir um nível. Você vai subir um nível maior quando você resistir às coisas deste mundo, às propostas malignas. O meu propósito, diz o Senhor, vai se cumprir na sua vida. Porque daqui para lá, as propostas aqui não vai faltar, mas você precisa lembrar do propósito. Nenhum deserto pode anular o propósito de Deus sobre a sua vida. O que Deus colocou em suas mãos é um propósito, e eu vou executar esse propósito. Eu vou fazer conforme a vontade do Senhor. Deus me chamou para isso, então vamos lá, vamos lá. Eu comecei a correr há 10 anos. Eu pensei, eu preciso fazer algo diferente. Só correr é algo que eu apaixonei para fazer, mas eu preciso unir isso também com as coisas de Deus. Atleta de Cristo. Então eu vou colocar em minhas camisas atleta de Cristo. É isso que eu vou fazer. E eu vou levar palavras quando eu puder levar palavras. Chego nos pórticos de largada, eu sou um cara sempre concentrado. Eu nunca converso com quase ninguém. Eu não quero me desfocar do propósito que é terminar. Mas todo mundo que conversa comigo pode olhar minhas redes sociais, nas conversas nas conversas reservadas. O Senhor é um exemplo, um homem que nos fazemos admirar. Por quê? Porque eu quero levar o propósito que nós podemos ser de Cristo, mas também exercitar. Porque quando eu cresci na igreja era proibido tudo, porque eu sou pentecostal do tutano, irmãos. E você imagina como que eram os pentecostais em 70 e 80. Então pensa bem como sofrimos como sendo filhos de crente. Mas o Senhor disse, eu vou te usar de maneira diferente. Então olha aqui para mim, tem pessoas que vão à igreja porque eu te vi correndo, eu vi a sua live, eu quero vir na sua igreja, eu quero conhecer a sua igreja. Por quê? Porque atraiu pessoas de uma forma diferente, porque são propósitos. Eu nem imaginava isso, nem esperava por isso, mas Deus começou a usar. Vai na sua força, vai. É 5 km, você vai conseguir. É 10, é 50, é 100. Eu sou contigo, diz o Senhor. Eu vou na frente, o Senhor vai comigo, e Ele me sustentou até aqui. Propósitos. Se não tem propósito, é em vão a nossa estadia aqui nessa manhã. Eu estou aqui por um propósito, você está aqui por um propósito. Servir a causa do Mestre. Eu vou finalizar aqui. Propósito sempre enfrentará oposição. Aí vem, pastores. Isso, não é? Ministério tem oposição. A Bíblia diz lá em Neemias capítulo 4, versículo 6, que a obra e toda a obra de Deus enfrenta resistência. Não se decepcione. Esteja preparado para sofrer oposições. Quem entra para o pleito ministerial para conduzir as coisas do Senhor, prepare-se. Sempre vai existir alguém com a síndrome de Judas. Sempre vai existir alguém com a intrepidez de Pedro, sempre querendo resolver da sua maneira. Mas homens e mulheres de Deus têm que ter no coração um sentimento como teve Neemias, quando ele propôs, no propósito, reconstruir Jerusalém, levantar os sepulcros dos pais. Ele diz assim, levantou-se alguns inimigos da obra, mas eu não posso parar. Ai, meus queridos, o propósito do diabo é usar situações como esta para você desistir. Não tem nada a ver com aquilo que você pensa. Não é porque você, é porque Deus está em você. É porque Deus te escolheu, é porque Deus te chamou e Deus te nomeou. Então
6 anos pastoreando uma igreja única. Ei, porque eu era itinerante, eu viajava, eu pregava, eu estava no meu mundo, mas o Senhor me tirou do meu mundo e disse: vai conduzir o rebanho. Aleluia. Aí o dia que eu peguei uma chave de uma igreja, o meu pastor disse assim: ó, sofra pela obra, mas não deixe a obra sofrer por sua causa. Aleluia. Eu carrego isso. Eu já passei no vale da sombra da morte no altar. Eu já tive a medo de cometer loucuras como ser humano, mas o propósito da obra e do altar e a promessa: sofra pela obra, mas não deixe a obra sofrer por sua causa. Estou aqui. É aqui que eu estou fazendo isso até hoje. Não tem benefício terreno, não tem nenhum. Tem a mão do Senhor, como diz o pastor, que Ele nos presenteia, né, pastor? É da hora isso. Deus colocou uma empresária na minha vida, lá de Campinas, vai uma vez por ano em Campos de Jordão e vai para uma igreja. Uma primeira vez que ela foi, há uns 10 anos, 11 atrás, eu olhei para ela e disse: assim diz o Senhor. E ministrei o que Deus me deu na hora. Passado um ano, ela foi para a igreja, voltou para Campos e eu vim trazer a oferta de gratidão e também trazer o meu testemunho. Depois que o Senhor falou comigo, eu fui recontratado nas maiores empresas de Campinas e eu estou lá e ela está até hoje lá, irmãos. E todo ano ela fala: pastor, olha para mim. E quando eu falo, vou orar, e ela diz: se o Senhor me abençoar, eu te abençoarei. Pode ter certeza, na conta cai. A viagem para a família toda, para onde a gente quer, é Deus cuidando. Não tem benefício na terra, mas tem Deus usando corvos, viúvas. Tem pessoas que estão querendo salvar o maior empresário da cidade, não é? Eu tenho um dos maiores empresários da cidade, no meu escudo às vezes, mas não sai nada. Mas às vezes Deus usa as viúvas, os corvos, leva lá carne e pão para a oferta.